E chegou o Dia das Bruxas. Isso mesmo, eu não tô doida, tá, gente? Chegou a celebração de Samhain aqui no Hemisfério Sul. É essa data no calendário das bruxas que originou, então, o Halloween, ou mais conhecido por nós aqui como Dia das Bruxas. Se você quer saber um pouco mais sobre essa data, eu sou a Dani Zimmer, esse é o canal da Bruxeza, e se você gosta de assuntos como astrologia, tarô e essas bruxarias todas aqui, você tá no lugar certo, então já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e bora conversar sobre essa celebração que é muito bonita. O Dia das Bruxas, ou Halloween, que a gente conhece hoje, é derivado do Samhain, a celebração entre estações da roda do ano. Essa celebração, que acontecia dia 31 de outubro no hemisfério norte, acontece no hemisfério sul dia 1º de maio. E por estar entre estações, outono e inverno, essa celebração tinha como foco o recolher as últimas frutas, os últimos frutos, a última colheita antes do inverno. Por isso essa é uma celebração que está envolto a muito significado de encontro às nossas sombras, de encontro aos nossos medos, de encontro à nossa entrega em relação ao desconhecido. Afinal de contas, essa era uma época em que nós não tínhamos tantos recursos, não haviam tantas possibilidades e o inverno era uma incerteza. Existia muito medo, existia muita dúvida sobre o que seria e como viria esse inverno e se as pessoas viveriam depois dele. Essa é uma data que também traz uma carga relacionada ao sacrifício do Deus, onde ele entrega a sua última centelha de vida, o seu último respiro, para que a gente possa ter a nossa última colheita. E ele começa então a fazer a sua descida em direção ao país do eterno verão, que era como era conhecido, o lugar para onde os mortos iam. O Deus, ele se entrega em nosso benefício, fazendo assim a passagem, de um rito de passagem mesmo, de um ciclo que se encerra para que um outro possa renascer. Como nós entendemos dentro da magia, não existe fim, existe morte, vida, como um eterno ciclo que se completa e que se nutre a partir desse movimento. Então não era uma data triste, apesar de parecer uma carga muito pesada e também ressaltar os nossos medos relacionados ao inverno, como eu falei, mas era uma data de gratidão, onde havia uma conexão muito forte e uma gratidão em relação àqueles que vieram antes e que se foram. Então é uma data onde se conecta muito com a memória dos nossos antepassados. Nessa data acreditava-se que o véu entre mundos ficava muito fino e por isso as pessoas acendiam velas, colocavam oferendas para os seus antepassados, que é uma celebração que ainda hoje é cultivada no México, na celebração do Dia da Boa Morte, né, o Dia da Santa Morte, que é o dia de finados deles, né, e não, por coincidência, o nosso dia de finados é celebrado dia 2 de novembro, também vindo dessa derivação do dia 31, porque afinal de contas era uma celebração que durava de 3 a 4 dias. Então se iniciava no dia 31 e se estendia até o dia 2, dia 3 de novembro. Então daí vem esse lugar da data onde a gente honra aqueles que se foram, visitamos os nossos entes queridos nos cemitérios. Quem não tem essa prática, pelo menos uma vela, né, aquela dedicação de lembrar quem já veio, quem já foi, e também saber se conectar com as lembranças e memórias que eles deixaram pra gente de todo o ensinamento que a gente tende a passar adiante. E daí você se pergunta, tá, e de onde que saiu então essa coisa de se fantasiar, de sair na rua, de pedir doce, onde que entrou todo esse fervo? Bom, primeiro que essa não era uma celebração triste, afinal de contas eles não tinham essa visão que nós temos aqui no Ocidente, de que a morte é algo pesado, pesaroso, triste. Eles encaravam realmente como uma coisa natural, que na verdade é, né? E eles faziam esse movimento da oferta aos antepassados. Então fazer uma comida que um antepassado gostava, daquele avô, daquela avó, da mãe daquele clã que já se foi, daquele pai querido. Então isso era colocado nas portas como oferenda. E também essas esculturas, né, de abóboras com cara sisuda. A abóbora era um alimento que tinha abundância naquele período. E colocava-se então essas lanternas, essas luzes externas, os jack-o'-lanterns, né,
que usa-se muito nos Estados Unidos, na Europa, como referência do Halloween, para iluminar esses seres que estavam vindo através desse véu. E a ideia de colocar máscaras carrancudas e fantasias era justamente para espantar os espíritos que não eram tão bem-vindos assim. Afinal de contas, se o véu está fino, passa o bonde, né, galera? Então eles se protegiam como eles podiam e agradavam aqueles seres, aqueles entes queridos que vinham visitar então nesse período. Eu confesso que eu acho essa uma celebração muito forte. Então, por mais que eu gire pela Roda do Sul, respeitando as datas do Hemisfério Sul, no dia 31, que eu acabo celebrando Beltane, não tem jeito. Eu sempre coloco uma velinha para os meus antepassados, eu me conecto com essa força, porque de todos os sabás, eu acho que pela egrégora que ele forma, ele é muito forte e ele acaba transpassando o limite territorial, ele acaba transpassando o limite das estações do ano e de toda essa energia que a gente sabe que é o que rege a roda do ano. Então, nesse 1º de maio, eu me conecto com essa força, em honra e respeito aos meus antepassados, me conectando também com os meus medos, com aquilo que me toca, né? O que eu espero desse inverno que se aproxima, quais são as meditações que eu ainda preciso fazer e aquilo que eu preciso conter dentro do meu ser para me nutrir quando realmente a seiva das plantas estiverem na sua raiz profunda e que todo esse processo de morte e renascimento começar a acontecer na minha vida, para que eu tenha força para ressurgir depois que o inverno passar. E agora que vocês já chegaram até aqui, já ouviram sobre o Samhain, já sabem o porquê de alguns dos elementos, né, que nós encontramos hoje na festa do Halloween, na festa do Dia das Bruxas, vocês devem estar se perguntando, tá, Dani, e as diquinhas? Comidas, o que a gente faz nesse sabá? Eu sei que vocês assistem até aqui por causa disso. Então tá bom, lápis e papel na mão e anotem as dicas da bruxa. Cores. Eu acho que esse é um dos elementos mais fáceis, né? São as cores do Halloween. Preto, roxo, laranja. Você pode decorar a sua casa, você pode comprar flores, por que não, nesses tons? Você pode usar velas nessas cores para iluminar o caminho daqueles que já se foram, para poder decorar o teu altar, decorar a tua mesa. Então use e abuse nas roupas também, toalha de mesa, tudo aquilo que vier à tua imaginação. Use e abuse dessas cores para poder incrementar o seu sabá. Como a gente está se preparando para o inverno, né? Entendendo, hoje a gente tem de tudo no mercado o tempo todo, mas trazendo a representação dessa época, entendendo que a gente está se aproximando de um inverno, as comidas recomendadas aqui seriam grãos, os alimentos mais terrosos, batatas, abóboras, castanhas, as bebidas mais quentes, então um vinho quente com especiarias, as maçãs, a romã. Eu sei que aqui pra gente é um pouquinho mais difícil de achar uma romã nessa época, mas a romã é um alimento muito ligado a esse processo de morte e renascimento. Então é um alimento que, se você tiver condições de encontrar nesse período, é um alimento inclusive para você decorar o seu altar, partilhar. Afinal de contas, quando a gente quebra, ela sai, né, em várias sementes, ela se multiplica, trazendo também essa ideia de abundância e a esperança de abundância diante de um inverno que se aproxima. Como vocês sabem, eu não sou de trazer rituais para vocês, mas gosto de trazer algo para vocês ritualizarem esse momento. E uma ótima coisa a ser feita no sabá de Samhain são as mancias. Então, se você tem alguma habilidade com mancias, né, com tarô, com I Ching, com cafeomancia, runas, não importa, a mancia que você tiver aí em mãos, você pode fazer uso delas com muita potência nessa data, porque afinal de contas o véu está fino, e se o véu está fino, a sua intuição também está aflorada. Faça as suas mancias com um caderninho ali do lado, anota tudo, de preferência faça uso delas de maneira de autoconhecimento, né? Evitando perguntas e respostas. Eu sempre olho para as mancias de modo geral dessa forma, como uma ótima ferramenta de autoconhecimento para a gente, de busca realmente dessa resposta sobre o nosso eu, as nossas conexões, olhando o que falta ainda desbloquear dentro de mim, quais medos eu ainda carrego e que eu não preciso mais ficar amarrada com essa corrente. Então essa é uma ótima dica, lance mão das mancias que você conhece. Outro ponto, como eu já havia falado, é a conexão, a honra e o respeito em relação aos nossos antepassados.
E nesse ponto eu quero deixar muito claro uma coisa para vocês. Halloween, Samhain, Dia das Bruxas, não está relacionado a nenhum tipo de culto aos mortos. Estou batendo nessa tecla porque todo ano é uma coisa que eu ouço e vejo muito por aí, né? Internet muitas vezes, terrinha de ninguém, que não é bem assim, a gente sabe, as pessoas falam sem saber, sem conhecer. Quando você se lembra de uma pessoa querida, de um ente querido, com saudade, com gratidão, sem tristeza, com amor no coração, essa é uma maneira de você manter essa pessoa viva e passar a história de vida dela adiante. Então tire um tempo nesse dia para lembrar daquele vô, daquela avó, daquele tio, daquele parente querido que se foi, né? Às vezes uma pessoa até mais próxima, um pai, um filho, um irmão. Então você pode usar esse momento para se conectar com essa força que também habita dentro de você, que faz parte da tua jornada, que faz parte da tua árvore que te sustenta. E você pode até passar isso para aqueles que nem conheceram essas pessoas ou que conheceram muito pouco, não tiveram tempo realmente de desfrutar dessa companhia. E você pode colocar uma foto, fazer um pequeno altar, lembrando, não é um culto, tá? Você tá ali como lembrança, como referência, como essa maneira de manter essa chama viva dentro de você e passar todo esse conhecimento adiante. Não tem maneira mais linda da gente honrar aqueles que se foram, senão pela lembrança e pela gratidão. Se eu sair daqui sem falar pelo menos uma erva pra vocês, vocês vêm aqui me xingar, né, nos comentários e aparece aqui em casa pra me bater, tá bom? Dessa vez eu vou falar uma erva só, tá? E é uma erva que eu gosto muito por vários pequenos motivos. E eu acho que ela combina muito com essa celebração, porque é uma erva que, além de trazer uma limpeza muito profunda, ela tá ligada a esse lugar oculto dentro da gente, sobre a nossa sombra primordial, que é essa sombra que ensina, que edifica, e também com esses processos de morte e renascimento, a Artemisia. Não é uma erva tão fácil assim de achar, mas vale muito a pena ter Artemisia em casa. E além de você poder usar ela para banhos, né, trazendo essa limpeza profunda e essa conexão com as coisas que você precisa trabalhar dentro de você, a Artemisia também pode ser usada num chá para te ajudar nos teus processos divinatórios. Então você pode fazer um chá de maçã, faça umas rodelas de maçã, coloque para ferver uns 5 minutinhos, desliga o fogo e coloca uma folhinha de Artemisia, se for uma erva fresca, se não uma pitadinha de erva seca, abafa, vai lá, se conecta com o teu oráculo, toma o chazinho aos poucos, vai fazendo as tuas perguntas. Esse é um chá que você não precisa tomar somente nesse momento, mas sempre que você for consultar o seu oráculo, ele vai vir para despertar essas questões internas que você precisa olhar, te ajudando a aflorar a tua intuição. Um ponto em relação à Artemisia é que não é um chazinho para você tomar todo dia, para você tomar à noite, quando você for dormir, porque é uma erva que, em grande quantidade ou tomando muito a longo prazo, ela pode ser tóxica. Então é uma pitadinha, é um pouquinho mesmo, porque ela é amarga, mais amarga que a vida, gente. Então, devagar com a Artemisia, mas faça uso dela nessa noite sagrada, nessa noite abençoada, para se conectar com os teus oráculos e até mesmo com o teu oráculo interior. Quem sabe não vem um sonho aí que te revela muitas coisas. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a Roda do Ano nessa celebração tão emblemática, né? Tão conhecida como Centro das Bruxas, apesar de vocês já que estão acompanhando aqui já perceberem que algumas celebrações que nós temos hoje no nosso calendário também derivam das celebrações pagas, mas essa mais do que todas carrega inclusive o nome, né? Dia das Bruxas. E é uma celebração muito bonita, com muito significado de gratidão, de honra, de uma conexão com as nossas próprias sombras, com esse olhar interno de ressignificação, de reinício. Né? Afinal de contas, é conhecido também como o Ano Novo das Bruxas, onde a gente encerra um ciclo para se abrir para o que vem no próximo ciclo, entendendo que passaremos por desafios, entendemos do que precisamos passar por esse processo em direção à luz, com amor e confiança perfeitos, como a gente diz na bruxaria. Espero que vocês tenham curtido, que vocês levem pra vida. Não esquece de curtir esse vídeo, gente. Não esquece de compartilhar com os amigos, de seguir também esse canal, que é feito tudo com muito carinho e muito amor pra vocês. E apesar de crenças ou não,
Eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês como uma reflexão. Afinal de contas, aqui nós estamos falando sobre tradições muito antigas e que você pode sim levar isso para sua vida. Então é isso. Desejo a todos vocês um feliz Soin, uma abençoada celebração e virada de ciclo a todos nós. Um beijo da bruxa e até a próxima.